Olá, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro, está terminando o primeiro mês de 2014 e o Viver Bem começando ao vivo, direto do estúdio do SBT-MS em Campo Grande, para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua companhia. Agora, gente, eu começo o programa de hoje, daqui a pouquinho eu falo do tema, mas eu começo o programa de hoje com uma indignação pelo fato da soltura de Matheus Jorge Zadra Thanos, de 19 anos de idade. Foi solto por determinação da Justiça. O que aconteceu? O Matheus foi preso por conta de ser suspeito de ter espancado a namorada, a Giovana Nantes Trece de Oliveira, de 18 anos, na noite da passagem de ano, na noite de Réveillon. O que acontece? Ele foi solto através de um habeas corpus, vai responder em liberdade, enfim, ao processo. Até agora, a Giovana, que está no Paraná, numa cidade do Paraná, ela não prestou depoimento. Segundo familiares, ela ainda não se lembra exatamente dos fatos, por isso ela ainda não prestou depoimento, e ela está com dificuldade de falar. Porque ela ficou com o rosto absurdamente machucado, vocês se lembram disso, quebrou a face em 4 lugares, está com pino e tal. Segundo familiares, a Giovana estaria retornando a Campo Grande no começo do mês de fevereiro, portanto na próxima semana, talvez, para prestar então depoimento e para tirar os pontos. Nada justificaria, segundo familiares da Giovana, a soltura do rapaz, inclusive porque existem provas mais do que suficientes, segundo a família da Giovana, de que houve realmente um ato violentíssimo, de agressão por parte do Matheus. Isso tudo falado pela família. O que acontece? A sociedade cobra uma postura realmente firme da justiça, para que isso não sirva de estímulo a novas agressões, sabe? O que acontece? A gente precisa ter esse caso solucionado. A Giovana, em primeiro ponto, ela precisa fazer esse depoimento, porque foi propagado pela internet, todo mundo viu a imagem e se revoltou com a imagem dessa menina, absurdamente machucada. Então a gente precisa saber o depoimento da Giovana, porque extrapolou ali a esfera da família. A partir do momento que foi para as redes sociais, todo mundo tem interesse em saber, porque é um tema, é um assunto que está presente em muitas casas brasileiras, em muitas casas de Mato Grosso do Sul, a violência doméstica. Então nós cobramos sim da família da Giovana que essa menina preste depoimento, que essa menina venha esclarecer para a justiça o que de fato aconteceu. E se esse rapaz é inocente, ótimo, vamos esclarecer o que aconteceu. Mas se for culpado, que ele pague exemplarmente pelo que cometeu. Então precisa vir à tona o que de fato aconteceu na noite do dia 31 de dezembro no apartamento onde estavam esses 2 jovens, sabe? Não dá mais para sair impune, não dá para sair impunes os agressores, entendeu? Então vamos confirmar se houve agressão ou se não houve agressão, sabe? Agora a família da Giovana tem que trazer essa menina para cá e que ela preste o depoimento. Ela é a única testemunha, gente. É a única testemunha. Ok, um absurdo ele ser liberado e tal. Cadê o depoimento dela? Precisa depor. Precisa, sabe? Ela é a maior interessada. O primo dela, que seria o pivô desse caso, talvez, parece que ele está querendo medida protetiva, com medo do que o Matheus possa vir a fazer e tudo mais. Gente, a sociedade clama. Desculpa, a gente não está metendo o bedelho nessa história. Essa história veio parar no seu colo, no meu colo, no colo de todo mundo. Agora vai ficar assim? Sem fim? O menino, se for culpado, vai ficar livre? E a menina vai sumir daqui, não vai voltar, não vai prestar depoimento, jogou para todo mundo essa barbaridade, agora não tem resolução essa história? Complicado, né? Então a gente vai cobrar, sabe? Cobrar realmente uma resolução e que a Giovana preste o depoimento, sabe? Porque é fundamental esse depoimento dela. Fundamental. Vamos falar do programa de hoje? Olha, gente, serve de um alerta muito sério. A nossa equipe, enquanto eu estava fazendo uma reportagem, a gente flagrou um trabalhador que afirma ser funcionário da Secretaria de Obras aqui de Campo Grande. Sabe onde é que estava esse trabalhador? Em cima de um andaime. Não, andaime, aquela estrutura metálica que você constrói, para fazer uma reforma, um reparo, construir alguma coisa. Ele estava no andaime
em total situação de risco, tanto que chamou a atenção da gente na hora. Ele não tinha nenhum equipamento de segurança, uma cena que poderia resultar num acidente seríssimo para esse trabalhador. Olha só a imagem, tá, desse trabalhador. Ele estava aí a uns 4, 5 metros de altura, calçando um chinelo de dedo. Gente, essas imagens são de Anderson Pinotti. Ali, olha só, tá? Sem nenhuma segurança. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, olha lá, o chinelo de dedo. Gente, você acha que isso é uma... Olha lá, jogando o chinelo. Ele jogou o chinelo lá para baixo porque ele sentiu que o chinelo estava atrapalhando. Sabe, olha a altura que estava esse moço, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a justificativa dele, que a minha equipe voltou lá, né? E ele estava lá trabalhando. E uma análise de uma técnica de segurança de trabalho também. Só para a gente ter uma ideia dos números, do que uma cena como essa pode representar, em Mato Grosso do Sul, em 2012, quase 7 mil pessoas foram vítimas de acidentes de trabalho, num único ano, no estado todo. Dessas, 37 trabalhadores morreram. Então nós estamos falando de um assunto realmente sério. Eu vou receber aqui no estúdio a representante do Ministério do Trabalho e Emprego para falar sobre direitos e deveres dos funcionários e também das empresas, tá? Nada de colocar a culpa aí no funcionário, não. A empresa tem que exigir equipamentos de segurança. Viver Bem está só começando e eu convido você a participar dessa discussão que é extremamente importante. Então fique com a gente. Bom, para falar sobre segurança no trabalho, nós convidamos aqui para vir ao estúdio a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, a Marcela Pinheiro. Obrigada, viu, Marcela? Obrigada por você vir. Você já viu, né, na abertura as imagens, né? Sim, de arrepiar. Chocantes, né? Antes da gente começar esse bate-papo, portanto, né, a gente vai assistir essa reportagem que vai nortear o tema de hoje. Semana passada, eu e minha equipe, o Anderson Pinotti, que está aqui no estúdio comigo, a gente esteve no Clube União dos Sargentos em Campo Grande para fazer a cobertura de um baile da terceira idade sensacional que a gente exibiu na última sexta-feira a reportagem. O Clube União dos Sargentos, você conhece, fica ali em frente à Praça das Araras, né? Um lugar bastante conhecido aqui em Campo Grande. A gente se deparou com uma cena absurda, tá? É um homem que se diz funcionário da prefeitura aqui de Campo Grande, sem segurança nenhuma, trabalhando numa altura de mais de 4 metros. Vamos ver agora a reportagem. Vamos lá. O flagrante de nossa equipe de reportagem mostra um trabalhador que monta um andaime sobre um poste de eletricidade. O homem está a uma altura de 4 metros do chão e continua a subir. Repare que ele não faz uso de nenhum tipo de equipamento de segurança. Nos pés, apenas um chinelo, que logo é atirado para baixo. A tábua que sustenta o peso do corpo é tão fina que chega a envergar. Mostramos o vídeo para uma técnica em segurança do trabalho com 16 anos de experiência. Não foi preciso mais que alguns segundos de imagens para que ela apontasse inúmeras irregularidades. Ele não tem nenhum tipo de equipamento, ele está de chinelo, ele não está com cinto de segurança, ele não usa capacete, ele não usa luvas. E também as tábuas que ele usa ali, elas assim, a espessura dela é uma espessura fina, que quando ele está em cima a gente percebe até que ela enverga. Então, até nessa questão da tábua, teria que observar melhor, né? Ele poderia até arrumar um ponto ali de ancoragem próximo do poste de energia, né? Mais próximo do andaime e se amarrar. Porque se houver alguma questão assim que ele vai escorregar, porque ele está de chinelo, pensa. Se ele escorregar ou a tábua se quebrar, acontecer alguma coisa, ele ficar pendurado e não cair, né? Mas, pelo que a gente percebe ali, isso não está acontecendo. Agora, a culpa é de quem, né? Por que ele não está usando? A empresa que contratou, ele é terceirizado, não tem uma pessoa responsável, né? Alguém tem que se responsabilizar por isso, porque se ele cair dali, pode acontecer algo muito sério, né? A
As imagens foram feitas daqui, de frente para o Clube União dos Sargentos, em Campo Grande. O poste é este aqui, fica na Praça das Araras. O homem que aparece montando o andaime sem qualquer tipo de equipamento de segurança se expõe a duas das principais causas de morte por acidente de trabalho: queda de altura e choques elétricos. Em 2012, estatística mais recente do INSS, foram contabilizados 6.969 acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul. Naquele ano, 37 pessoas morreram. Em 2013, o Ministério do Trabalho lavrou 3.475 autos de infração referentes a itens de saúde e segurança do trabalhador. 24% deles dizem respeito à segurança da construção civil, campeã em número de acidentes. O item mais autuado, andaimes, seguido de instalações elétricas. É por isso que a cena já não surpreende o chefe de inspeção do MT. No vídeo é possível perceber que o empregado ele pode a qualquer momento se acidentar, escorregar e cair, ele pode ter uma vertigem, por exemplo, e se acidentar. Então, nesse caso, há um grave e iminente risco. Diante disso, os fiscais do Ministério do Trabalho podem interditar aquele andaime, paralisar o serviço no andaime enquanto não houver condições de segurança para se trabalhar lá. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é a lavratura de um auto de infração. Auto de infração é um documento que dá início a um processo administrativo que pode se transformar em uma multa. A multa para esse tipo de situação pode chegar até R$3.000. Essa multa ela pode, inclusive, ser dobrada em caso de reincidência. E quando a irregularidade parte de quem deveria dar exemplo? Descobrimos que o homem é funcionário da Secretaria de Obras da Prefeitura de Campo Grande. De volta à praça, dias depois do flagrante, o encontramos no serviço de pintura. Vocês são funcionário da Prefeitura? Secretaria de Obras. É? Secretaria de Obras? Esse dia a gente passou, viu uma pessoa acho que trocando uma lâmpada ali, era o senhor? Não, eu tava pintando o poste. Ah, tava pintando o poste? No clube? É. Era eu que tava sem cinto de segurança. O chefe ligou pra mim na hora. Ah. Não tava sem o cinto, eu tirei o cinto pra descer. Ah. E pra descer com o cinto, não dá pra descer. Mas você não tem medo, não? Eu tenho, mas tem que trabalhar. Mas você... O cinto tá aí. É que pra descer tem que tirar o cinto, senão não desce. Eu pegar justo na hora que eu tirei o chinelo e tirei o cinto. Apesar de ser bastante utilizado para preservar o emprego, o argumento do funcionário não isenta o empregador de suas responsabilidades. A lei é clara. Além do equipamento de proteção individual, os trabalhadores devem receber treinamento quanto à sua correta utilização. Tem gente que não tem orientação, tem funcionário que não tem orientação nenhuma, tem empresa que não se importa. Nesse caso, o primeiro fiscal somos nós mesmos. Olha, eu vou fazer esse trabalho de que maneira? A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura da capital para convidar aqui algum representante da Secretaria de Obras, mas eles disseram que o responsável não estava disponível, né? Em resposta, mandaram o seguinte, abre aspas, os serviços de manutenção elétrica, que era o caso, né, dessa reportagem, são realizados por meio de empresa contratada pela Prefeitura, ou seja, terceirizada, cujo contrato estabelece o uso obrigatório dos equipamentos de segurança por parte dos funcionários que irão executar os serviços. Nesse caso, eu encaminhei o fato, né, para o setor e a empresa será notificada. Atenciosamente, quem assina essa resposta ao programa Viver Bem é Elisa Moreira, superintendente de comunicação social, fecha aspas. A justificativa da Prefeitura, a gente acabou de ver, é que a empresa é terceirizada. Mas será que ainda assim ela não é responsável pela segurança desse trabalhador? Né? Vamos ver o que diz o chefe da seção de inspeção de trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Leif Nas. A Prefeitura também é responsabilizada caso esse trabalhador esteja prestando um serviço para uma empresa terceirizada que atende o poder público? Caso a Prefeitura seja contratante dessa empresa que tem esse trabalhador fazendo esse serviço, a Prefeitura pode sim ser responsabilizada. Então a Prefeitura
tem sim responsabilidade. Marcela Pinheiro, auditora fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Mato Grosso do Sul, acompanhou tudo que a gente mostrou, assim como vocês em casa. Marcela, na construção civil, a gente percebe que é a campeã, 24% de acidentes de trabalho. A gente se deparou com aquela imagem, né, indo fazer essa reportagem no Clube União dos Sargentos. Filmamos, gravamos para mostrar para vocês, para a gente trazer à tona essa discussão. Uma pessoa que não tem esse mecanismo da televisão, a gente estava com a câmera ali, né? Como é que funciona? A gente pode ligar, liga para onde? Para denunciar? Porque a gente se depara cotidianamente com cenas dessa natureza tão perigosa. O que a gente precisa fazer, Marcela? Sim, é verdade. O Ministério do Trabalho, ele funciona todo dia no horário comercial e qualquer pessoa, não necessariamente um empregado, mas alguém que se depare com uma situação dessa, um vizinho de obra ou qualquer outro tipo de cidadão, ele pode procurar o Ministério do Trabalho e apresentar essa ocorrência que será verificada junto com a equipe de fiscalização. Se o caso ocorrer numa cidade do interior, onde não há gerência ou agência do Ministério do Trabalho, essa pessoa pode ligar para a superintendência aqui em Campo Grande ou para alguma agência ou gerência mais próxima e aí a gente vai, a chefia vai montar uma equipe para se dirigir ao local e verificar a situação. A gente ouviu o relato desse funcionário, ele falando assim, não, eu tenho medo, mas eu preciso trabalhar. Que infelizmente é o sentimento de muita gente que precisa trabalhar realmente, sabe que está numa situação irregular e aí tem que continuar ganhando o seu sustento, se expondo a esse tipo de situação. Que direitos tem esse funcionário? Bom, a empresa ela é responsável, a terceirizada no caso, ela é responsável diretamente pela segurança dos seus empregados. A empresa é responsável em que sentido? Ela tem que fornecer e obrigar o uso desse equipamento? As duas coisas. A legislação de segurança, ela prevê as duas coisas. A empresa tem que fornecer, treinar, capacitar o empregado para utilizar esse tipo de equipamento. Por exemplo, no caso, no âmbito rural, né, não é esse caso. Não adianta o empregado ele ter a vestimenta para aplicar um agrotóxico se ele não sabe o modo correto de colocar e tirar. Não adianta nada, falar, olha, é isso aqui. Exatamente. Tá? Aí ele vai se contaminar e pior, nesse caso ele pode até contaminar a própria residência, porque ele vai com a sua roupa de uso pessoal, vai fazer higienização junto com o resto. Então a empresa ela tem que capacitar. Fornecer só não é o principal. Mas antes disso, a empresa ela tem que adotar as medidas de proteção coletivas, que são o quê? Aquelas aplicáveis ao conjunto dos trabalhadores e não especificamente a um trabalhador. No caso da imagem que a gente viu, primeiramente ele deveria ter feito um planejamento. Será que o andaime seria a melhor solução para aquele caso? Esse andaime, ele estava fixado, assim, não deu para ver que a gente estava distante um pouco, mas ele balançava muito. Né? A própria instalação desse andaime já oferecia um grande risco para esse trabalhador. A gente vê que é um homem, né, corpulento, uma pessoa, né, pesadinha, vamos dizer assim, né, e tá ali se expondo. Olha, ele jogando esse chinelo. Bom, o chinelo, esquece. Que tipo que tipo, o chinelo, a tábua, enfim, que tipo de calçado ele deveria usar? Bom, ele deveria estar munido de vários equipamentos de proteção, a botina, o capacete e principalmente no caso do trabalho em altura, é necessário o cinto de segurança para esse tipo de atividade, o cinto de segurança tipo paraquedista, que é aquele cruzado na frente e que tem dois talabartes, duas cordas atrás, onde ele vai fixar na estrutura. Ele menciona que ele não, para ele descer, ele tem que tirar o cinto. Isso é uma inverdade. É o contrário, para o acesso, subindo ou descendo o andaime, ele tem que ter o cinto. Porque é o cinto que vai segurar ele no caso de um acidente, ele escorregar ou ele ter uma vertigem, ou nesse caso, né, se a tábua quebrar não for suficiente. Então ele tem que estar sempre fixado. Mas de qualquer maneira, no caso em tela, eu entendo que ainda que o empregado estivesse utilizando o cinto, pela estrutura desse andaime, esse andaime não sustentaria o peso do trabalhador. Gente, ele poderia estar com o cinto, seria pior. Ia cair o andaime, ele e o cinto. Ele, o andaime e o cinto, enfim, podia morrer. Né? Engrossar aí as fileiras, os números de vítimas fatais por conta de acidente de trabalho. Eu vou pedir o intervalo, tá, Marcela? Já no próximo bloco a gente mostra alguns dos equipamentos de segurança que são imprescindíveis para o trabalhador sair de casa e voltar para casa com saúde inteiro. É rapidinho, a gente volta em instantes. Bom, a gente está de volta e o assunto de hoje é segurança no trabalho. A nossa equipe flagrou um homem que se diz funcionário da prefeitura e realmente foi confirmado isso, trabalhando sem segurança alguma
numa altura de 4 metros acima de um andaime, né? A gente vai ver agora uma reportagem que mostra, né, os equipamentos. A gente vai confirmar agora, não tem reportagem, são imagens, tá? De equipamentos para questão de oferecer a segurança mesmo. E a Marcela Pinheiro, que é auditora fiscal do trabalho, que está aqui com a gente, que assistiu junto com vocês e está revendo agora esse flagrante que eu e minha equipe fizemos aqui em Campo Grande na última terça-feira, tá? À tarde. Gente, eram 3 horas da tarde, um sol de rachar mamona, como a gente costuma dizer, tá? E esse trabalhador ali sem qualquer equipamento de segurança. Marcela, você comentou no bloco anterior dos equipamentos. A gente tem algumas imagens que eu queria que você comentasse agora. Vamos ver? Capacete. O capacete, todo equipamento de proteção, ele vai ser destinado a determinado tipo de atividade. No caso da construção civil, ele é frequentemente utilizado. Até engenheiros, pessoas que vão de materiais, a obra, né? tem que usar o capacete, o que dirá funcionário. Esse é o cinto que você falou? É o cinto de segurança, sim. Eu só não estou vendo tá lá abaixo atrás, mas parece que sim, porque ele é cruzado na frente, ele... né, segura a perna do trabalhador. Segura a perna, esse é utilizado para trabalho em altura, né? Que seria o ideal daquele rapaz que está usando. Acima de 2 metros. Acima de 2 metros de altura. Bota, né? Um sapato, uma botina, um sapato específico para isso. Sim, no caso, construção civil, aqui, embora aquilo seja uma prestação de serviço, ele se enquadra no caso da construção civil. Sempre tem que utilizar a botina de proteção, porque a obra é um canteiro de obras, né? E a gente vê um monte de trabalhador, tudo de chinelo de dedo. Sim, é muito luvas, fundamental também. Vai depender do tipo de atividade, existem luvas específicas para cada. Nesse caso que nós estamos mostrando, ele precisaria estar usando ele alegou que estava fazendo serviço de pintura, enquanto a prefeitura falou que ele estava fazendo manutenção elétrica. Então teria que averiguar qual seria realmente a natureza. Aquele caso ficou evidente que ele estava fazendo manutenção elétrica. Ele estava subindo aquele andaime. Ele estava montando aquele andaime, né? Ele ainda não estava trabalhando. Parece que ele estava montando para fazer algum tipo de intervenção. Não, logo depois, isso não aparece na cena, mas logo depois, volta aqui para mim, por favor. Logo depois, ele começou a mexer na lâmpada. Então tá? Sim, devia a gente não foi até o final, porque esse rapaz ficou um tempão lá trabalhando, e a gente tinha que entrar no Clube União dos Sargentos para fazer a nossa reportagem, né? E aí, então, realmente, mas ele percebeu que a nossa equipe estava lá e ele colocou um cinto de segurança, mas um cinto de segurança vagabundo, gente, que não ia segurar nada. Não ia segurar aquela criatura lá em cima. Não era o correto, né? Para aquele tipo de atividade. E o fato de estar fazendo muito calor, de estar um sol de 3 horas da tarde, quer dizer, transpirando, o pé transpira, né? Ele poderia escorregar, cair. Claro. Eu tenho receio, eu acho que você em casa deve estar pensando a mesma coisa. Esse trabalhador se expôs, embora a gente tenha tomado cuidado de não divulgar o rosto dele, né? Ele pode ser ameaçado pela empresa que é terceirizada, né? Falou, olha, né, você não estava usando o equipamento que a gente obrigou você a usar. Como é que funciona isso? O alerta a esse trabalhador, chamar a atenção, não é de uma hora para outra, né? Sim, na verdade, a empresa muitas vezes ela fornece, mas ela dá uns prazos e umas metas para o trabalhador que ele não consegue fazer a gestão de segurança e entregar tudo aquilo no prazo estabelecido pela empresa. Então, existe sim uma pressão por parte das empresas, dos empregadores, e a questão é que a empresa ela é responsável por fazer com que o empregado utilize. Então, ela tem técnicos de segurança, engenheiros de segurança, profissionais capacitados para treinar e fazer a supervisão desses trabalhadores. Quer dizer, ir lá vistoriar, eles têm que estar tirar as dúvidas, sim, orientar, claro, esse trabalhador, sim, né? Esse rapaz, ele pode ser mandado embora? Bom, em que casos? Nessa situação, acontece que a legislação ela prevê que é responsabilidade do empregado utilizar o EPI fornecido pela empresa. Então, a empresa ela pode aplicar penalidades, advertências, suspensões, enfim, no empregado que se recusar de forma reincidente a não utilizar. Quer dizer, esse moço, ele não pode ser mandado embora, não corre o risco de ser demitido, né, sob o ponto de vista de que precisa passar por uma série de trâmites aí, né, antes de haver uma demissão por justa causa, vamos dizer assim. Sim, né, o funcionário não está usando equipamento, né, se ele já foi advertido outras vezes, se tem comprovação, ok. Né, se passou por todo o trâmite. Se não, quais são os direitos dele? Ele tem, na justiça, no direito do trabalho, a justa causa seria o último, a última penalidade. Primeiro, a empresa ela tem que se precaver, a não ser que seja um caso realmente grave, as hipóteses estão previstas na CLT.
Então, ele tem o direito de receber capacitação e treinamento adequado e o equipamento em excelente estado de uso e conservação sem pagar por ele. Porque acontece também, a gente vai numa obra e o empregado está usando uma botina que ele mesmo comprou, ele mesmo adquiriu. Então, não pode, a empresa tem que fornecer, mostrar como é que usa e principalmente velar pelas medidas de proteção coletiva, que são aquelas de todos os trabalhadores. Nesse caso, seria a montagem correta do andaime ou do equipamento que ele vai utilizar, da plataforma, né? A gente tem mais equipamentos de segurança, vamos continuar colocando para a Marcela analisar, vamos ver. A gente viu o cinto, a bota, a luva, né? O colete agora. Isso aí é para trabalho noturno, em algum lugar que não tenha essas faixas são refletivas, né? Isso é muito utilizado em canteiros de obras grandes, por exemplo, hidrelétricas, que tem tráfego intenso de máquinas grandes, máquinas pesadas. Esse colete também é usado em construção civil, mas de grande porte. Fone de ouvido por conta de obras onde tem barulho. Isso, o esse é o abafador. Fone não, né? É protetor. Né? Protetor. Não dá para ficar ouvindo som nesse fone também. Pelo contrário, né? Não dá. Eu queria comentar um outro fato também. Obras feitas em ruas, obras de pavimentação. Né? Ontem, vindo aqui para a TV, na Avenida Interlagos, né? Bem em frente ao Rádio Clube Campo, eu pude constatar um senhor parado, um caminhão parado, né? Um cone, aquele cone de sinalização, mas a uns 5 metros do caminhão, ou seja, para quem vem dirigindo, estava muito próximo, tá? Um caminhão parado, parecia que era um acidente ou que tinha pifado esse caminhão. Logo à frente, uns 2 metros à frente desse caminhão, um senhor mexendo num buraco, né? Com uma picaretinha, ou seja, era alguém também a serviço da prefeitura, porque a rua é um local público. Sem qualquer segurança. Gente, isso era umas 7h30 da manhã. Se vem alguém distraído, sabe? A pessoa tá, sei lá, pensando nas contas que tem que pagar esse mês, né? Nos impostos todos que tem que pagar, bate atrás daquele caminhão, já causa um acidente. Porque não tinha sinalização. Nesse caso, Marcela, você é auditora fiscal do Ministério do Trabalho, o que é preciso ter? Que equipamentos de segurança tem que ter? Sinalização para os motoristas que ocupam aquela via, o que precisa ter? A área ela tem que ser sinalizada e interditada naquele local onde está sendo feita a reforma. Com que distância? Aí vai depender, normalmente, vai depender de como é que está, da área que está sendo trabalhada. Tá? Olha, Avenida Interlagos, em frente ao Rádio Clube Campo. Seria uma pista? Estava no meio, na pista central. Na pista do eu estou dando esse exemplo, que foi o que eu vi ontem, mas já vi também vários e vários casos, né, de obras. E você que está aí na sua casa, que anda de ônibus, que anda a pé, que anda de bicicleta, que anda, né, de carro, de moto aqui em Campo Grande, já passou por obras, né? E aí no interior do estado também. Aqui teve um acidente fatal, se eu não me engano, foi no final do ano passado, no começo desse ano, numa operação dessa, de recapeamento aqui. De recapeamento. Próximo. Nós temos informação de que nos últimos 3 meses, 3 pessoas morreram, vítimas, funcionários, que estavam trabalhando em obras de recapeamento. Eu queria que você desse um número, Marcela, um telefone de contato, um site, uma maneira das pessoas que constatarem, que se depararem com essas cenas, entrarem em contato com o Ministério do Trabalho. Tá, eu vou deixar o telefone de contato do chefe do setor de fiscalização do Ministério do Trabalho aqui na superintendência, tá? Que é o 3901-3011, ou do setor de fiscalização, que é o 3018 ou 3019. Mas também no site do Ministério vocês conseguem os telefones das agências, das gerências, porque às vezes essa situação vai ocorrer no interior. Sim. Então é mais fácil entrar em contato com uma agência. Qual que é o site do Ministério? É www.mte, Ministério do Trabalho e Emprego.gov.br, e lá tem, na aba direita embaixo, tem as superintendências. Então aí você entra na Superintendência do Mato Grosso do Sul e consegue todos os telefones. No interior do estado, nas cidades que estão nos acompanhando agora, tem lá o telefone. Olha, 3901-3011, né? E 3901-3018. Correto. É isso, no horário comercial de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, isso. Tá, e o site... Tá, do Ministério do Trabalho e Emprego, gente, anote aí, é www.mte.gov.br. Lá também, do lado direito embaixo, tem uma abinha que você vai abrir e lá também tem todas as informações para denúncias, sabe? Você pode estar salvando uma vida, tá? Pode estar evitando que uma empresa seja multada e colaborando aí para que a gente tenha construções cada vez mais seguras, construção, enfim, obras cada vez mais seguras, trabalhadores trabalhando
realmente com segurança. Marcela Pinheiro, auditora fiscal do Ministério do Trabalho, obrigada. Eu que agradeço o convite, a possibilidade da gente mostrar nosso trabalho. Não, e vamos mostrar cada vez mais, e a gente está aberto aí a denúncias e mostrar também como é o trabalho do Ministério do Trabalho. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você, tá bom? Olha, a gente fica por aqui, amanhã a gente vai falar sobre o jovem Luan. É um caso que a gente está abraçando aqui no Viver Bem, é o seguinte, o Luan, ele tem epilepsia, né? E por conta desses e outros fatores também, segundo a mãe do Luan, esse ano a escola onde ele estudou até o ano passado, se recusou a recebê-lo, não aceitou fazer a matrícula dele. Epilepsia é uma doença, enfim, a gente vai discutir isso, é bastante comum. Agora, por que o preconceito com relação a isso? O que acontece? No estúdio eu recebo o médico psiquiatra Rodrigo Ábido, que vai esclarecer tudo pra gente e quais são os direitos de quem tem filhos assim, né? Direito à escola, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir das 10 da manhã, 5 para as 10, tá bom? Coloca aí no seu relógio, você acompanha Viver Bem. Vem agora Delapa com mais uma delícia no forno e fogão. Então fique no SBT MS, a programação que é feita sob medida para você. Um beijo grande, até amanhã.